Corações e mentes. Hoje nós vamos falar aquilo que realmente emociona o coração e abala as mentes. Nós vamos falar sobre o amor. Nós estamos no mês de junho, o mês do Dia dos Namorados, das paixões, das emoções. E o que é mais importante na nossa vida? Para que a gente vive? Para amar e ser amado. E o amor é a maior felicidade que alguém possa ter. E, ao mesmo tempo, a maior causa de tristeza, de depressão, de desamparo, de abandono e, até certo ponto, de desespero. E para falar sobre isso, e para nos orientar sobre isso, Luiz Carlos Ilafon Coronel, psiquiatra com uma experiência de vida e profissional imensa. Então, gostaríamos de ouvir o que é o amor. O amor é como outras tantas coisas, né, que nós lidamos, os humanos, né, que a gente sabe o que é, mas nem sempre se sabe a maneira de expressar, de conceituar em palavras. Não é? Então, mas são os vínculos que caracterizam a relação entre as pessoas. Né? Um deles é o vínculo afetivo, que até um grande psicanalista, o Bion, chamou de vínculo de amor, love, né? Mas tem outros vínculos, né, que estão mais ou menos relacionados. O vínculo do ódio, o vínculo do conhecimento e do reconhecimento na introdução do Davi Zimmermann. Então, o amor tem que ser tipificado. Em que ambiente e que circunstância e qual é o tipo, né? Então, em poucas palavras, eu diria, para começar, que tem que haver uma diferenciação entre as relações amorosas fazem bem, gratificam, promovem o crescimento, e as relações tóxicas, que causam sofrimento, que causam separações, que causam, enfim, uma desagregação, muitas vezes, do casal e da família. Então, e numa frase que alguém me dizia há algum tempo, a relação amorosa boa, sendo bem simples, é a que promove o crescimento dos dois. No caso do amor do homem e da mulher. E no caso de uma família, a família. No caso de uma comunidade onde predominam as relações amorosas, tem que haver crescimento. Onde há um desnível nesse crescimento, algo está errado. Né? Então, essa é a primeira diferenciação que eu faria. Quando dá errado, quando não é assim, quando não há crescimento, então há sofrimento, há queixa, há ressentimento, há uma série de sentimentos negativos. Né? Pois é, mas tem um fato real, que é uma coisa que se chama o tempo. O amor juvenil, quando dois jovens, adolescentes, se apaixonam, eles são iguais, eles são semelhantes, eles estão em crescimento. E o que é muito comum nesses casos é que um cresce, evolui, se supera e muitas vezes o outro não acompanha esse crescimento. Às vezes até por algum motivo, por exemplo, filhos, né? Então um deles
se propõe a ser o cuidador dos filhos, enquanto o outro vai evoluir na sua profissão, nos seus conhecimentos, e o outro fica numa situação de desvantagem. Então isso é muito comum, né? E o que ocorre muitas vezes em situações dessas? A pessoa que cresceu, que evoluiu, né, ela foi para um mestrado, para um doutorado, e a sua parceira ficou cuidando dos filhos, da prole, e ele quer alguém que pense como ele está pensando naquele atual momento, naquele nível de conhecimento que ele adquiriu, que ele superou, e a outra pessoa não evoluiu tanto porque teve uma outra opção. Gostaria que tu falasse sobre isso, Coronel. Essa é a dramática das escolhas. E quando eu falo crescimento, o crescimento emocional, antes de mais nada, que é o que permite e dá base para o conhecimento e expansão cognitivo, né? As conquistas mais intelectuais. A base é a emoção, né? Então, são escolhas que são feitas. Olha, eu vou trabalhar, você é o provedor, tu vai cuidar da família, digamos. São escolhas que são feitas. Então, o crescimento qual é? É crescimento no respeito, na consideração, no afeto, no amor propriamente dito em relação ao outro, que está desempenhando a sua escolha com maior ou menor facilidade, né? Então, a diferença que acontece, que a gente vê comumente, é que essa escolha não é feita claramente e conscientemente, em que um é levado pelo outro a ser conduzido de uma forma que ele não tem plena... não deliberou, não fez uma soma de serve, não serve, e tomou aquele caminho. Então, essa queixa é que muitas vezes gera o sofrimento e gera um conflito, né? Então, são as escolhas. E o crescimento se dá em cima dessas escolhas. Então, muitas vezes eu vi pessoas que estão pós-doutoras em altas ciências e, do ponto de vista emocional, são mendigos. Mas é bem comum isso, mas, né? Olha, é mais comum do que a gente gostaria, né, Ricardo? E outra coisa, por exemplo, eu me lembro que eu tinha uma paciente minha que eu dizia para ela, mas o que aconteceu com o teu casamento? Sabe o que aconteceu com o meu casamento? Que o meu marido enriqueceu. Ele ficou rico, nós éramos pobres, e ele evoluiu profissionalmente e ficou muito bem de vida, e começou a conviver, a viajar, a ter novos conhecimentos, novos lugares, e ele ficou deslumbrado, né? Então, aquele deslumbramento com conhecimento, com dinheiro, com poder, né? O poder também é outro... tem uma capacidade afrodisíaca muito grande, né? E então ela dizia assim, não, quando nós éramos pobres, né, nós éramos iguais, né? E aí depois ele quis pessoas que tinham o mesmo nível dele. Eu era aquela pessoa pobre, ele subiu de vida e eu fiquei aqui. É uma maneira de ver muito comum expressarem dessa forma. Mas, na verdade, o que mudou é que acabou o amor. Porque também não tem data marcada, né?
nem compromisso de eternidade. Né? Pois é, aquela... Dura enquanto... que seja eterno enquanto dure, né? Que é exato. aquela... Velho Vinícius. Vinícius de Moraes, né? Porque a gente tinha... Nos filmes do Walt Disney sempre terminava assim, foram felizes para sempre. Depois o Walt Disney mudou. E na Igreja Católica Apostólica Romana também, né? Que até que a morte os separe. E o que se vê hoje, né? Isso aí eu acho que está constatado, que o amor ele tem um tempo de duração. Tu afirmarias isso? É que o mundo global ele trouxe uma mudança que está apontando muito importante. Hoje as relações são mais efêmeras, superficiais. E tudo se dá, por exemplo, hoje não se encontra o normal. O mais das vezes as pessoas elas se encontram onde? É na internet, não é no clube. Desapareceram os clubes, né? Não existe mais atividades em torno de clube, até boate tem menos, né? Então é tudo na internet. Isso fragiliza, porque não é que não seja possível, mas esse conhecimento através do mundo digital, ele não tem mais tanto DR. Tá mal a relação, vamos discutir a relação. Não tem mais, tu cancela. Deleta, né? Então, é comum, diz, mas eu não sei o que houve, me cancelou. Não, e desaparece, né? Então, a pessoa desaparece. É fácil, Ricardo, porque é só cancelar. E está desligado, desliga. Não, e vai em frente. Né? E também tem pessoas assim, que elas são, vamos dizer assim, elas têm um hábito, né? Porque a palavra tecnicamente vício não é adequada, né? O hábito da paixão. Adoro se apaixonar, mas aí se apaixona, mas aquela paixão ela dura um tempo muito curto, né? Como é que é essa coisa, esses viciados na paixão, na adrenalina da paixão? É viciado num estado de ânimo, que tu chama de adrenalina, é muito comum. Mas é viciado em outras coisas também que produzem a situação adrenérgica, vamos chamar assim. Tá? É muita dopamina, né? Está em busca. Isso pode ser um relacionamento, pode ser uma atividade de risco, pode ser uma atividade, enfim, jogo. Isso, mas jogo. É uma coisa como é que é acumulativa, né? Então, assim, na verdade, seria o Dom Juanismo, né? O interessante é a sedução. Então, seduz uma, está seduzida, ou é seduzido, né? Porque hoje também tem uma grande diferença, né? Antigamente, na nossa época, assim, o homem, o gênero masculino, era o predador, ele que dava em cima. Hoje houve uma mudança, assim, muito clara, né? Que o menino, os meninos, eles são mais retraídos. As meninas que são mais predadoras, né? E os meninos se apaixonam e as meninas nem tanto. Então a gente vê assim que os meninos são mais frágeis. Eles estão muito frágeis e sofrem muito quando eles são abandonados, né? E as meninas parece que estão mais predadoras. É que aí o envolvimento emocional causa uma série de mudanças, né? Quando ele é intenso, quando ele é forte, a ruptura produz, muitas vezes, dependendo da característica de cada personalidade, pode produzir também ruído muito grande. Mas porque a relação era forte, depositou muito.
O Mário Quintana tinha uma expressão notável nos versos dele. Ele dizia o seguinte, que quando tu te apaixona, a tua alma muda de corpo. O que é isso? É que tu identifica e coloca no outro tudo que tem. Na paixão, tudo é perfeito no outro. No objeto por quem tu te apaixona. Idealização. Uma idealização que com o tempo vai ser assumindo feitios mais realistas. E isso muitas vezes não suportam. Aí se desfaz o relacionamento. E conforme foi o investimento, vai ser a reação. Porque o outro pode estar entusiasmado e tu está já recolhendo as armas. Então o outro vai se sentir ficando segurado no pincel. E isso produz, muitas vezes, em algumas personalidades mais suscetíveis, né? Tem um diagnóstico que alguém estava falando aqui antes de começarmos, que a marca diagnóstica dessa personalidade, esse distúrbio de personalidade, é quando a pessoa sente a ameaça de ser abandonada, ou é abandonada, ou se separa, ou ameaça de separação, qualquer separação, qualquer abandono, que é vivido como abandono, perde o controle. Se torna instável, agressivo, e aí fecha o tempo. Sim, se deprime Então, o grande critério desse tipo de perturbação de personalidade, né, é isso. É a ameaça de abandono. Abandono amoroso. Tá? Pode ser perda pai... do objeto sexual. Não, e objeto, por exemplo, cuidar bom, tu quer dizer o amor de pai e mãe também, filho, né? Qualquer ameaça, a pessoa enlouquece. Tá? São os estados limítrofes, né? Chamado borderline, né? Qualquer ameaça a pessoa entra em surto, né? Essa é a característica. Essa questão. Bom, mas isso reflete uma cultura também que nós vivemos, né? A cultura não favorece isso. Porque tu cancela, porque é mais fácil, nem precisa discutir, né? Tu termina e vai em frente. E não tem um mínimo de consideração nenhuma, né? É que muda a relação. Então, consideração, o respeito, o dar uma satisfação para o outro, isso aí é que a forma fica do abolido. amor, ela se transformou, né? Eu creio que o autor que deixa isso mais claro, e quando a gente lê aquilo, parece ser tão claro que nos deixa ansiosos, é o Bauman, né? Porque o Bauman diz que as relações são líquidas, né? O que quer dizer isso, que são líquidas? Lembrando o outro anterior ao Bauman, genial também, mais genial, eu acho. Tudo que é sólido desmancha no ar. Pois Tudo mas que era sólido. Mas o Bauman fala mais ou menos isso. Porque quando ele diz assim, que o amor líquido, essa relação líquida, ela se consolida, ela congela e se consolida. Só que esse congelamento, que é o consolidado, entre aspas, ele pode evaporar e se liquidificar, ou seja, aí ele acaba. Então ele não é uma consolidação permanente, né? É uma consolidação muito rápida, né? Seria E isso. superficial. E superficial, né? Mas isso esbarra numa coisa, digamos assim, que lembrando de novo Mário Quintana, né? Se a alma muda de corpo, o outro fica responsável pela tua alma. Então, não vivo sem ti. Então é um problema quando o outro diz que não vive, depende do outro. Não vive sem. Aí é a origem de muitos problemas. Por quê? Porque é uma época de transição,
Não é porque a internet estimula isso, os quadros de televisão estimulam isso, os meios de informação estimulam isso, esse tipo de vínculo mais precário, né? Mais fácil de mais amor colorido, né? De mais de caso em caso e tal, né? Não é porque é assim que ainda não permanece aquele padrão que eles viram nos pais. Sim, essa é outra coisa, né? A identificação na figura dos pais. Só que o que a gente vê hoje, por exemplo, é que a maioria dos núcleos familiares, eles são núcleos quebrados, né? Quer dizer, a figura paterna é uma figura muito ausente e que circula muito, né? Existem vários pais, né? Ou figuras de pais, né? Dentro de uma família. É que a função paterna, né? Ela é uma função muito importante na formação da personalidade, porque é que introduz a lei, a ordem, o que pode, o que não pode. É aquilo que a mãe dizia há um tempo atrás, as mães, né? Espera teu pai chegar que tu vais ver. Eu vou contar pro teu pai. Vou contar pro teu pai. Aí tremia na base, né? Bom, isso mudou. Hoje é o contrário, né? Hoje quase metade das famílias... Não tem pai. É só mãe e filho. Exatamente. E conforme as camadas mais sociais, digamos assim, populares, né? E é mãe com filho e com 3 ou 4 filhos. E com 3 ou 4 pais. De pais diferentes, frequentemente. Mas eu digo que isso aí não é só nas camadas inferiores e mais pobres ou não. Parece que é meio generalizado isso. Bom, provavelmente tu tens razão, mas eu estou falando um dado que me ocorreu, que as famílias então são a figura do pai está ausente. Não é que a mãe não possa desempenhar esse papel. As boas mães desempenham, colocando o limite, o que pode e o que não pode, né? Mas há essa falta. E isso tem uma repercussão tão importante que a figura do pai é a da lei, da ordem, da autoridade. Tu quer ver? Entre outras coisas que eu fiz na vida, eu assessorei a antiga FEBEM durante 6 meses. E fiz um levantamento epidemiológico dos 1.100 rapazes lá menores, infratores, né? De cada 10 rapazes, 4 tiveram ou tinham o pai no presídio. Então, é uma figura do pai, quando existia, problemática, né? Que não ajudou a uma identificação positiva, com valores positivos, né? Eram infratores também. Segundo lugar, a inexistência da figura do pai, a necessidade do teu pai, houve um projeto na época para que os que estivessem presos e não tivessem o nome do pai na certidão fosse colocado, independente de pensionar ou não, independente de ajudar. Meu pai é tal, teu pai é tal. Bom, sintetizando, a função paterna, que é ligada ao exercício da autoridade, do que pode, do que não pode, ela é muito atingida no mundo global. Diria que quase até, em muitas situações, mortalmente atingida. Há uma liquefação, vou usar o termo do Bauman, há um esvaziamento. E tu vê no mundo político, por exemplo, as figuras de autoridade, tá? Que é o executivo, né? Eles são mais frágeis. Eles não têm a força que tinha algum tempo atrás. Não tem a determinação, não tem o respaldo, não tem o reconhecimento. Então, tem que se apoiar. Tu vê quem exerce a função paterna atualmente no Brasil é o STJ, que diz o que pode, o que não pode, o que está certo, o que não está, né? Mas voltando, então, às famílias, que é muito importante.
Essa função, como a gente já viu um pouquinho atrás, ela pode ser exercida do que pode, o que não pode, a função paterna, pelas mães. Eu lembro de um caso de livro, né? Um rapaz bem-sucedido que era de favela no Rio. Se queixava muito a mãe. Por quê? Porque a mãe acordava ele às 6, fazia ele buscar na torneira água, higienizava os 3 ou 4 filhos, ele era o maior, dava café, etc., e deixava ele cuidando dos irmãos até o meio-dia, trancado em casa. Aí, depois, eles iam para o colégio e, na volta do trabalho, ela pegava eles. Que a mãe era uma megera. A mãe salvou ele de ficar circulando pela vila sem fazer nada, ao sabor do que acontece numa favela, né? Em termos de droga, em termos de criminalidade, em termos de estímulo às coisas menos, enfim, favoráveis à saúde, né? Então, graças a essa determinação da mãe, o que ele podia, o que ele não podia, que ele tinha, cuidar dos irmãos menores é o melhor treinamento para ser pai ou mãe. Pois é. Mas voltando assim, para a gente tentar explicar o que é o amor, eu acho que tem uma explicação que é a mais arcaica que eu conheço, que é do Platão, no seu livro O Banquete. O Platão diz que o amor não é de um homem por uma mulher, nem de uma mulher por outra mulher, nem de um outro homem por outro homem. O amor é o sentimento de um ser amado por um amante. O que quer dizer isso? O amado é aquele que é o idolatrado, que fica lá no trono. E o amante fica ali protegendo, cuidando. Mas o que ocorre com o tempo? Para a gente entender a evolução do amor. Por que muitas vezes o amor chega num conflito? Que o ser amante, o amante, chega uma hora que ele também quer ser amado. Ele quer ir lá para o trono também. Né? Ele precisa ser amado. E muitas vezes o amado não quer descer do trono para se tornar amante. Então aí talvez isso seja o quê? Algum distúrbio narcisista, que é aquele que precisa sempre ser admirado, né? E o outro ser tem que ficar carregando o espelho para o narcisista, né? Ou do borderline, que tem a incapacidade de amar. Então, eu acho que essa colocação do Platão no Banquete, ela é a mais brilhante e a mais antiga de todas para a gente tentar entender o amor. E eu diria, da minha parte, depois pedirei para te encerrar, mas que esse assunto não se encerra, que o amor é a melhor coisa do mundo. Quando a gente tem, quando a gente se sente, quando a gente ama e é amado. E é a pior coisa do mundo quando a gente não se sente dessa forma. E agora, para encerrar, Luiz Carlos e Lafon Coronel. Sem dúvida, eu vejo então, encerrando a nossa participação de hoje, o amor como um sistema de relações. Então tem relações como essa, que é, digamos assim, momentaneamente um em cima, outro um pouco abaixo, e que o melhor é quando existe essa flexibilidade, que oscile. Dominante, dominado, admirador, admirado, querido,
sei lá. Então, que oscile isso, que tenha flexibilidade e que exista uma situação básica de confiança, de respeito, de bem-querer, para usar uma expressão mais ligada às artes, né? De reconhecimento, de respeito, de confiança. Esse é o vínculo amoroso sadio, que promove o crescimento e que, quando digo crescimento, é crescimento dos filhos, dos familiares, das relações entre eles. Meus amigos, abram o seu coração, abram a sua mente e nos ajudem a pensar sobre esse assunto, sobre o amor, porque esse assunto não tem fim. Esperamos as opiniões, as sugestões que vocês podem nos dar, porque esse assunto vai continuar.